Ao andar normalmente pela rua, você está sujeito a encontrar muitas coisas que fogem do cotidiano. Você pode acabar presenciando um acidente, encontrar dinheiro no chão ou mesmo esbarrar com uma criatura como essas. Sair de casa é sempre uma grande descoberta e por vezes o desconhecido pode estar à nossa espera, né? Hoje eu vou apresentar para vocês algumas coisas estranhas descobertas por acaso. Lembrando que eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao mundo inverso. O monstro de Loch Ness. Em Manchester, Inglaterra, mais especificamente em um reservatório chamado Hollyworth, uma criatura estranha foi realmente encontrada ao acaso. Uma mulher estava caminhando pela beira do lago quando tropeçou em uma coisa que deu um baita susto nela. O que a Dale Battersby havia encontrado fugia de tudo aquilo que ela conhecia. Era a carcaça de uma criatura desconhecida e muito assustadora. Com mais de 1 metro de comprimento e dentes afiadíssimos, o monstro possuía uma estrutura de mandíbula muito típica de predadores vorazes. Aquilo assustou muito a Dale, porque nadar na região era comum e ela não sabia que uma criatura daquela poderia viver ali, né? Inicialmente a mulher achou que pudesse ser um bicho pré-histórico e depois acreditou que poderia ser um filhote de crocodilo. No entanto, as autoridades tentaram acalmar a comunidade local depois que as fotos da criatura viralizaram um bocado, viu? Segundo eles, tudo não passava do encontro com um lúcio, um peixe comum no hemisfério norte e que é criado no lago para pesca. No final da história, não é possível culpar a mulher por ter, feito tanto alarde. Afinal de contas, o que você faria se encontrasse essa criatura? Demônio da Bahia. Em 2007, uma foto viralizou na internet com o que foi chamado de Demônio da Bahia, ou besta chifruda bípede. Esse monstro que vocês podem ver aí teria sido fotografado em Porto Seguro e, segundo o relato, ele teria perseguido uma jovem turista. O relato foi tamanho que chegou até a ser debatido em sites estrangeiros, todos se perguntando o que seria essa criatura estranha. A imagem mostra um ser bípede muito horripilante, daqueles que parece ter vindo de um pesadelo, né? É claro que a lama contribui para essa sensação e, segundo o Kento Mori no blog da Unicamp, esse elemento é o ponto de virada nessa história toda. Mori retrata em seu texto que o demônio da Bahia não seria nada além de uma pessoa com lama da cabeça aos pés. Os supostos chifres que aparecem na imagem seriam apenas cabelo, que com o enrijecimento da lama ficou duro e levantado por si só. Agora, quanto à perseguição, bom, sabemos que tem muita gente fazendo brincadeiras por aí, né? E se você se olha no espelho e se vê algo horripilante, bom, é um ponto a mais para as pessoas quererem fazer alguma coisa. Mas eu digo de passagem aqui, isso é uma suposição. Você acha que essa explicação seria uma pessoa mesmo ou tem algo paranormal acontecendo ali? Tubarão? Imagine você estar pescando e do nada dar de cara com uma criatura dessas aqui. Não seria difícil se assustar com algo assim e logo dizer que se trata ou de um monstro das profundezas do inferno ou um animal de outro planeta, né? Bom, é possível culpar alguém por essas ideias. Afinal, essa bocarra é realmente assustadora. Mas estariam errados aqueles que realmente achassem que essa é uma criatura do espaço. Ela, na verdade, é um animal comum da Terra e vive nos oceanos do nosso planeta. Terra, que eu digo é planeta, tá? Principalmente em regiões de águas quentes. Bom, o animal que vocês podem ver aqui é um Encystus brasilensis, ou podemos chamá-lo simplesmente de tubarão charuto. Ele é uma pequena espécie de tubarão que pode chegar até 56 centímetros. E como os outros membros da família, ele come carne, né? Essa última característica, no entanto, é o que dá ao tubarão charuto sua feição mais assustadora. Lembram que ele tem uma bocarra estranha? Bom, é daquele jeito porque a evolução nessa espécie passou a não devorar peixes menores, e sim animais muito maiores do que eles. Como é que isso é possível, Thiago? Bom, o tubarão charuto gruda na pele dos outros animais e arranca um naco mesmo, um pedaço de carne. Cenas como essas acabam sendo muito comuns. E olha só, a gente achando que esse bicho de outro planeta era realmente outro planeta. Bater no peito e ficar feliz porque é nosso. Caboclo d'água.
Falando em uma criatura que pode ser o terror das águas, por que não citar esse estranho ser achado na Amazônia? Essa imagem passou a circular pela internet como sendo a de um animal bizarro que foi encontrado nas matas amazônicas. Não se sabe bem onde ele foi capturado, mas existe uma possibilidade de ter sido no Brasil. Logo, muitas pessoas fizeram uma associação à lenda do caboclo d'água, uma criatura que vive sobre o rio São Francisco. Há quem jure que já avistou esse monstro em outros rios também, mas até hoje ele nunca chegou a ser capturado. Ao menos não até essa imagem ser divulgada, né? Pra quem não sabe, o caboclo d'água é um ser que assombra pescadores e moradores que vivem próximos do rio. Ele atacaria o gado, viraria barcos e poderia até mesmo se transformar em outros animais. O repórter Neriberto Moreira até realizou uma reportagem em Barra Longa, Minas Gerais, que mostrava o medo da população da cidade quando o assunto era o tal do caboclo d'água. Alguns diziam ter visto o monstro e um senhor até disse que foi atacado pela criatura. Por isso a caça à estranha lenda era realizada de tempos em tempos. Se não pegassem a lenda, pelo menos ela fugiria para bem longe. Para infelicidade de muitas pessoas que temem o caboclo d'água, a criatura estranha encontrada na Amazônia não era o terrível monstro das lendas. Como analisou o canal Epic Wildlife, a imagem do animal encontrado foi modificada por computadores, família. Pelo menos é o que tudo indica, né? Agora, isso não significa que o caboclo d'água não exista, pelo menos para as pessoas que viram ele, né? Pra gente que não viu, é muito fácil falar que ele não existe, mas para quem viu, a experiência é outra. Galeopteco. Outra estranha criatura encontrada que assustou muita gente foi essa aqui. Dono de uma aparência assustadora devido à sua peculiaridade, o bicho mais se parece com um grande pedaço de carne infernal. Eu só tô, em fazer um pouco mais. Do que óbvio, um animal criado pela mãe natureza, né? Porém, está certo quem seguiu a linha cética e não viajou muito nas maioneses da teoria, desse aqui pelo menos. A criatura em questão é uma espécie de calungo, um roedor que tem a capacidade de planar devido à sua pele, família. O que óbvio já dá um pouquinho mais de tempero nessa história, né? A gente tá falando de um roedor que plana. Olha que da hora. Ele se estica todo e com isso consegue percorrer regiões com muito mais agilidade. Afinal, pode-se dizer que ele está voando, entre aspas, né? Agora, dependendo do ângulo, essa criatura é realmente assustadora e talvez seja amedrontador esbarrar com ela no quintal, né? Ainda mais de noite, imagina só. Bruxa mexicana. Fugir um pouco das criaturas que são reais e conhecidas da natureza, que tal falar um pouco de teoria? No México, uma rádio local destacou que poderia ter sido a captura de uma imagem ali de uma bruxa de fogo. O fato teria ocorrido na cidade de Monterrey, capital do maior estado do país, ou seja, não foi em lugar qualquer, né? A bruxa estaria no meio da rua e teria de alguma forma mágica virado fogo e voado para o céu, sumindo logo em seguida. A família que gravou o vídeo ficou muito assustada com o ocorrido, até porque não é todo dia que se vê um fenômeno assim, né? O debate nas redes sociais foi extenso, tendo sido divulgado até no tabloide The Sun na Inglaterra, viu? E segundo o jornal, algumas pessoas acreditavam de fato que havia sido uma bruxa ou uma criatura capaz de dominar o fogo. De outro lado, estavam pessoas que acreditavam que tudo não passava de um evento químico comum, nada que não pudesse ser replicado pela ciência. Mas e aí, o que você acha? Eram bruxas ou seres de outra dimensão? Vai saber o que era, né? Ou algo que a ciência consegue explicar? Deixa aqui nos comentários. Criatura em Manaus. Agora, que tal falar um pouco de ufologia? O próprio jornal que eu destaquei no tópico anterior noticiou que havia recebido um vídeo sobre uma aparição muito peculiar em Manaus, na Amazônia. Uma câmera teria flagrado a presença de um alienígena bem ao fundo da mata, como se estivesse espiando as pessoas que estavam sendo filmadas. A imagem é tão chocante que nos faz acreditar logo de cara que ETs realmente existem, né? No entanto, parando para fazer algumas perguntas, é possível duvidar da descoberta por acaso dessa criatura de outro planeta. O que ela estaria fazendo no meio da mata? Por que estaria aparecendo justamente quando alguém está, fazendo filmagens? Bom, há muitas perguntas sem respostas, mas também aquela pulga atrás da orelha por ser realmente fascinante ver um vídeo onde uma criatura que nós não conseguimos identificar está presente nele, né?
Mais uma pergunta eu deixo pra vocês. Você acredita que era realmente um ser de outro planeta ou não? Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se inscreva de se esquecer e a gente se vê no próximo então. Um abraço e até lá. Valeu!